Paz, meus queridos amigos, meus irmãos, que o nosso querido amigo, nosso querido mentor, mestre, Jesus, rogamos a proteção dele, do amor que ele tem por nós, para que consigamos carregar as nossas dores que são seculares e as nossas feridas que ainda não cicatrizaram, pedindo a ele para nos ensinar a vencer o sofrimento com a sua alegria, com a sua serenidade, para que tenhamos a sua coragem, a sua força hoje e sempre. Uma pessoa enviou-me uma mensagem, vou abrir aqui para ver e ler para vocês. Senhor Antônio, me responde uma coisa. O que realmente acontece? Por que não conseguem me explicar as coisas direito? E eu acabo ficando muito preocupada. Não sei o que pensar. Talvez eles não consigam me explicar, sabe? Eu estou tentando ser otimista, mas eu sou humana. Ninguém, eu acho, é otimista o tempo todo. E aí, a minha amiga me disse que se eu pensar negativo, tudo anda para trás. Eu fico sem entender, de verdade, e muito assustada. Essas colocações a maioria de nós fazemos, por isso eu achei interessante trazer para apresentar a vocês. É claro que a amiga está certa quanto aos pensamentos negativos. E essa pessoa também está certa que ninguém é positivo o tempo todo. E ela pediu-me se eu poderia dar algumas explicações. E eu disse que sim. São essas colocações que eu vou trazer para vocês. Eu perguntei a ela: você já se perguntou o que acontece com as pessoas que morrem? Muitos acreditam que morreu, acabou, mas não é verdade. Ela me respondeu que sim, que já tinha conversado a respeito com essa amiga, e ela também não acredita que morreu, acabou. E eu continuei com uma outra colocação que é muito comum e que muitos se iludem. Eu disse a ela: outros acreditam que podem fazer o mal o tempo todo. E na hora da morte, basta receber o perdão do padre, do pastor, do Pai de Santo, e já está pronto para ficar em paz, o que também não é verdade. Se não acaba quando morremos, para onde é que nós vamos? O que é que acontece conosco, com tudo aquilo que nós aprendemos, com tudo aquilo que fizemos de bom ou de ruim? Desaparece com o nosso corpo? Se não acaba com a morte, isto é, a vida continua, apenas o corpo ficou para trás, podemos deduzir por lógica que temos dois mundos: o nosso mundo e o mundo dos espíritos. O nosso mundo é o mundo material, onde precisamos de um corpo de carne e osso para podermos viver e aprender a nos tornarmos melhores a cada dia. E existe o mundo dos espíritos, que é um mundo incorpóreo, onde esse tipo de corpo que nós carregamos não existe. E é por isso que nós não vemos os espíritos. Eles são invisíveis aos nossos olhos e aos nossos sentidos. E assim como existem pessoas boas e más aqui entre nós, lá também existe. Porque quando nós morremos, nós continuamos sendo aquilo que nós fomos aqui,
quando encarnados, quando ocupando esse corpo. E assim como aqui nós temos pessoas que gostam de nós e as que não gostam, lá também tem aquelas pessoas que gostam de nós e as que não gostam. E é importante entender que essa encarnação, por exemplo, nesse momento que eu estou falando, não é a nossa primeira encarnação. Nós já tivemos centenas de outras encarnações. Nascemos, morremos e teremos muitas outras. Agora, se hoje ainda nós temos coisas muito ruins em nós, imagina lá atrás como nós éramos. Muito cruéis, muito bárbaros. E em consequência dessa animalidade, dessa imperfeição, desse instinto de violência, de interesse próprio, nós fizemos muitos inimigos, nós roubamos, nós matamos, nós violentamos, nós exploramos, enganamos, e tudo que a gente ainda vê acontecendo no nosso dia a dia. Consequentemente, nenhum de nós que estamos aqui no corpo é santo. E nenhum daqueles que estão fora do corpo e em torno de nós também é santo. Morrer não significa que você virou anjo. E é aí que entra um conceito que poucos entendem. Deus não castiga ninguém. Mas a lei cósmica, a lei do equilíbrio, ela tem que prevalecer. Se nós cometemos erros e atrocidades, nós temos que corrigir. Por isso estamos nascendo e renascendo. Temos que acertar as contas com o nosso passado. E a forma de acertar essas contas é nos melhorando e exercendo a prática do bem para compensar o mal que fizemos lá atrás. Consequentemente, todos aqueles que aparecem no nosso caminho não é por acaso. A família em que nós nascemos, os nossos amigos, esposo, esposa, filhos, irmãos, colegas de trabalho, temos laços de passado com eles. E nem sempre, aliás, a maioria desses laços são laços de acerto de contas, não de harmonia e felicidade. Portanto, se você vive com alguém com o qual não está se dando bem, ou se separou e está havendo um conflito em que um tenta tirar do outro tudo para que o outro fique na miséria, no desamparo, não se encontraram por acaso e estão tendo a oportunidade para se ajudarem e se acertarem. Mas nem sempre isso dá certo, porque tem muitas coisas em jogo. As dificuldades, as adversidades que surgem, no exemplo que eu dei, é para que ambos abram mão daquilo que ainda tem pior em si, para que se reequilibrem e cada um siga o seu caminho, sem mágoa, sem ódio, sem rancor. Vencer a si mesmo é a grande vitória. E como é que fazemos isso? Nós precisamos aprender a reconhecer o que tem em nós de ruim e tentar mudar de todo jeito, nos esforçarmos firmemente para isso. Um exemplo: se eu sou maledicente, se eu sou mentiroso, se eu sou intrigueiro, se eu gosto de fofocas, se moralmente eu ainda sou um espírito muito imperfeito. E mesmo que eu não faça mal fisicamente a alguém, eu estou fazendo moralmente. E esse mal se propaga para muitos, mesmo que aquele ou aquela que é vítima da nossa maledicência não saiba. Outros
são isso tudo que eu acabei de falar, e ainda tem um agravante, por exemplo, de ser miserável, de ser mesquinho, de ser avaro, gostar de muito de dinheiro, gostar de ter coisas cada vez mais e não medir esforços para conseguir. Este é pior ainda, dedica a sua vida a enganar outras pessoas para ter muitas coisas materiais das quais não haverá nada, apenas o acerto de contas que será necessário. Sairá vencedor na encarnação aquele que aprendeu a se perdoar, que aprendeu a reconhecer os próprios erros e está se esforçando para melhorar, nem que for um pouquinho. Se sou fofoqueiro, se falo muitos palavrões, se ofendo as pessoas com o meu pensamento, então é aí que eu tenho que mudar. Trabalhar o meu ser com leituras que me engrandeçam, com oportunidades de eu crescer, para que eu possa permitir que o humano que está em mim sobreponha ainda o que eu tenho de animal. Nós todos temos algo de animal e algo de humano. E o humano tem que preponderar sobre o animal, não para liquidá-lo, porque ele é necessário para a nossa sobrevivência, mas é o humano que dita as regras. Cada vez que eu falhar, eu tenho que recomeçar e dizer: errei mais uma vez, mas estou me esforçando. O problema maior é que os espíritos, aqueles que nós não vemos, que não gostam da gente, nos conhecem muito bem e melhor do que nós mesmos, e vão ficar estimulando o que tem de pior dentro de nós, vão estimular essa parte do animal. A violência, a vingança, a raiva, o ódio, a perseguição. E, à medida que nós permitimos essa influência, tudo vai piorando. E mesmo vamos nos esquecendo de pequenas lições que aprendemos na infância. Por exemplo, a oração, a prece, a súplica. Nós esquecemos de orar. E quando oramos, em momentos de grande angústia, é para pedir e não para dar. E aí, não funciona a oração. Exemplo, pedimos para afastar o mal de nós, pedimos para mudar o nosso coração, pedimos emprego, pedimos saúde, pedimos, mas não oferecemos nada de nós mesmos. Aí, essas nossas petições não vão funcionar, pois não fizemos nada por merecermos, não melhoramos em nada. E, consequentemente, por não sermos atendidos, bate o desânimo e começamos a ter pensamentos ruins. Nesse momento, esses espíritos que não gostam de nós atacam com mais força, tanto naquilo que nós precisamos para viver, por exemplo, o emprego, o carro, a saúde, o dinheiro, tudo aquilo que precisamos valorizar para continuarmos a existência física. Começam a colocar pensamentos em nós. A vida não vale a pena. Estou sozinha. Não mereço estar neste mundo. Deus não me ama. Nada dá certo. Deus só me castiga. Então, bem devagar, muito devagar, às vezes leva meses ou anos, esses espíritos começam a colocar em nós o pensamento do suicídio. Por que é que eles fazem isso? Porque eles não têm permissão para nos matar como encarnados, mas podem influenciar nós sermos os assassinos de nós mesmos. E neste momento em que a pessoa se mata, suicida, eles ganharam. Por isso que os pensamentos ruins nos jogam para trás, nos colocam na mão deles. Se matou? Se prepare para alguns séculos de sofrimento nas mãos desses
adversários cruéis, perversos e que não têm nenhuma consideração em nos punir violentamente. Resumindo, não estamos sozinhos. Os Espíritos estão conosco 24 horas. Cabe a nós escolhermos quem vai ficar ao nosso lado, os bons ou os maus. Os bons vão ficar conosco quando estamos nos esforçando sinceramente para nos melhorarmos. Os maus, quando nós desistimos desse esforço de nos melhorar. 3/4 da humanidade é composta por espíritos maus, e eles estão à nossa volta o tempo todo. Portanto, o pensamento positivo, estar atento ao que falamos, como falamos, quais as companhias que nós cultivamos, como é que nós vemos o nosso próximo. Não vibrar em energias ruins, em pensamentos ou em palavras contra aqueles que não gostam de nós ou nós não gostamos deles. Quanto mais orarmos pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários, por aqueles que nos fizeram mal, para que ele desperte e perceba que o que ele está fazendo de ruim para nós, faz também para ele. E com essa tarefa, com esse trabalho de vibrar em harmonia, vai nos libertando e nos protegendo, não só dos encarnados que nos perseguem, mas também dos espíritos que desejam o nosso mal. Basicamente é isso, bem simples até aqui. É claro que há outras vertentes, outras considerações a serem feitas, e ter em mente que não importa qual religião nós seguimos, que nós pertencemos, funciona desse jeito para todos. Podemos ser espírita, evangélicos, protestantes, budista, islâmico, de umbanda, qualquer uma delas. Espero que tenha sido útil essas considerações. É claro que não sou dono da verdade, são apenas estudos que eu faço e aprendizados que eu carrego em mim e que eu procuro passar para vocês. Um abraço a todos, muita paz, muita luz e muito amor em nossos corações. E perdão aos nossos inimigos. Paz para todos.